Por vezes, o dinheiro não revela quem somos verdadeiramente, mas sim aquilo que escondemos por detrás de uma máscara de conveniência. António Saraiva, um milionário abastado, farto da hipocrisia asfixiante que o rodeava como uma névoa tóxica, tomou uma decisão drástica: disfarçar-se de jardineiro para observar, com os seus próprios olhos, quem realmente merecia permanecer ao seu lado. O que ele jamais poderia ter imaginado era que a pessoa mais humilde da sua casa, uma empregada recém-chegada chamada Mariana, seria a única alma corajosa o suficiente para arriscar a própria vida para proteger os seus filhos do perigo que ele próprio, na sua ignorância, convidara a entrar no seu lar. Esta é uma história de redenção, de uma coragem silenciosa mas inabalável, e de um amor verdadeiro que floresce nos terrenos mais áridos. Uma história onde o valor do coração se sobrepõe a qualquer fortuna imaginável. E antes de prosseguirmos, permita-me desejar-lhe saúde e paz. Diga-me, de que país e a que horas está a acompanhar esta narrativa? O sol da tarde descia lentamente sobre as paredes caiadas da parte antiga da aldeia alentejana, tingindo de um ouro líquido e melancólico o pátio interior da Quinta Saraiva. Entre os vasos de gerânios e as imponentes roseiras, o ar carregava o cheiro a terra úmida e a um silêncio pesado, quase palpável. António Saraiva, empresário de sucesso e um homem habituado a controlar cada ínfimo detalhe da sua existência, observava o jardim desde a galeria superior da casa. A beleza serena do Alentejo desdobrava-se para lá das grades de ferro forjado, um mar de sobreiros e oliveiras sob um céu vasto, mas dentro daquela quinta o ambiente tornara-se denso, quase irrespirável. No andar de baixo, a sua esposa, Carla, atravessava a cozinha com um passo firme e decidido, o som dos seus sapatos a ecoar no chão de tijoleira. A voz que António ouviu a seguir gelou-lhe o ar nos pulmões. Outra vez atrasada, Beatriz. Já te disse que a toalha de mesa se põe antes do pequeno almoço. A menina de 6 anos baixou a cabeça instantaneamente, os seus ombros encolheram-se e ela apertou os lábios finos numa linha de resignação. O seu irmão, Diogo, com apenas 2 anos, olhou para ela do chão, onde brincava com um pequeno trator de madeira, sem compreender a tensão que subitamente preenchera o espaço. Carla empurrou-a suavemente, mas com uma força contida, em direção à mesa. Quando o teu pai voltar, quero que ele veja que sei educar os filhos dele, murmurou ela, mais para si mesma, sem suspeitar que ele estava muito mais perto do que ela julgava. Durante semanas, António sentira que algo profundo e fundamental não se encaixava. Desde que se casara com Carla, a casa perdera o som mais precioso que conhecia, o riso cristalino dos seus filhos. Beatriz já não corria ao seu encontro quando ele regressava do trabalho, os braços abertos para um abraço. Diogo, por sua vez, escondia-se atrás dos sofás, como um animal assustado. Uma frase, dita de passagem por Beatriz, cravou-se-lhe na mente como um espinho envenenado: quando tu não estás, papá, as regras mudam. Naquela noite, enquanto o toque distante dos sinos da igreja da aldeia enchia o ar crepuscular, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Tinha de descobrir a verdade por si mesmo, sem filtros, sem intermediários. Contratou um ator para atender as suas chamadas e fingir que ele estava numa longa viagem de negócios a Lisboa. Depois, guardou o seu relógio caro num cofre, deixou a barba crescer por alguns dias, vestiu roupas gastas e manchadas de terra e apresentou-se na sua própria casa como um jardineiro chamado Ricardo. A primeira pessoa a recebê-lo foi Mariana, a nova empregada doméstica, uma jovem de olhar sereno e mãos que, mesmo à distância, pareciam cheirar a sabão e a flores do campo. Bom dia, senhor. A dona Sandra Rodrigues está à sua espera no pátio. Ele baixou a cabeça, escondendo o rosto sob a aba do chapéu de palha, e respondeu com uma humildade ensaiada. Obrigado, menina. A partir desse instante, o mundo de António Saraiva virou-se do avesso. Trabalhou sob o sol abrasador do Alentejo, sentindo pela primeira vez em décadas a dureza da terra entre os dedos, a dor nos músculos das costas, o suor a escorrer-lhe pelo rosto. Observou, a partir do seu silêncio autoimposto, cada gesto de Carla, cada palavra cortante e fria dirigida aos seus filhos. Cada olhar de desdém, cada ordem ríspida, gravou-se na sua memória como uma ferida aberta. Mariana, em contrapartida, parecia ser o único raio de luz naquela casa sombria. Quando Carla não estava a olhar, ela inclinava-se para Beatriz e sussurrava-lhe algo ao ouvido, um segredo cúmplice que devolvia um pouco de cor às suas bochechas pálidas. Numa certa tarde, enquanto António podava as roseiras com uma concentração feroz, ouviu um choro abafado vindo da cozinha. Carla repreendia a menina por um copo de água derramado no chão. Os erros têm castigo, Beatriz, disse ela com uma voz fria como gelo. Mariana apareceu de imediato, tentando interpor-se com uma delicadeza notável. Deixe-me limpar, senhora. A menina não teve culpa. Não me contradigas, Mariana, replicou Carla, sem sequer lhe dirigir o olhar. António sentiu um nó a formar-se-lhe no estômago, uma mistura de raiva e impotência. Naquela noite, numa pequena pensão modesta perto do Rio Sado, olhou-se ao espelho.
O reflexo que o vidro lhe devolvia era o de um homem que ele já não reconhecia. A barba postiça picava-lhe a pele, mas o que mais doía era o pensamento avassalador de ter permitido que a inocência dos seus filhos dependesse do caráter de uma mulher que ele nunca chegara a conhecer de verdade. Pegou num caderno e escreveu apenas uma frase, uma promessa a si mesmo: se o silêncio proteger os meus filhos, ficarei mudo. Se a verdade os libertar, falarei quando chegar o momento. No dia seguinte, regressou ao pátio da quinta com a determinação renovada de continuar a sua observação. Enquanto aparava as sebes, Beatriz aproximou-se timidamente, os seus grandes olhos a estudá-lo. Senhor Ricardo, posso ajudá-lo a regar? Ele sorriu por baixo do chapéu, contendo o impulso esmagador de a abraçar. Claro, pequena, mas tem cuidado com os espinhos. Ela assentiu, e por um instante fugaz, o jardim recuperou um som há muito esquecido, o riso de uma criança. Da janela do andar de cima, Carla observava-os com um sorriso tenso, artificial. Antônio sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Sabia que aquele era apenas o começo, que a calma aparente do jardim escondia algo muito mais profundo e perigoso do que o silêncio. O perfume das roseiras flutuava no ar quando pensou: se os quero salvar, terei de me tornar uma sombra dentro da minha própria casa. A alvorada chegou com um resplendor alaranjado sobre os telhados de telha da aldeia. No pátio, as sombras das palmeiras esticavam-se como dedos longos enquanto o murmúrio de uma fonte enchia o ar com a sua música constante e tranquilizadora. Antônio, sob a identidade de Ricardo, ajustou o chapéu de palha e começou a podar as sebes. Cada corte da tesoura soava como uma respiração contida, uma tentativa de manter a calma perante um mundo que se desmoronava silenciosamente à sua volta. Mariana apareceu da cozinha com um tabuleiro onde trazia pão fresco e um jarro de água. Bom dia, Sr. Ricardo, saudou com o seu tom invariavelmente amável, deixando sobre a mesa de pedra o pequeno almoço do pessoal. Ele levantou a vista, genuinamente agradecido. Obrigado, menina Mariana. Havia algo na sua maneira de se mover, uma mistura de prudência e ternura, que contrastava violentamente com a rigidez que Carla impunha a tudo e a todos. Aquela mulher, pensou ele, mantém viva uma centelha de humanidade nesta casa. À meia da manhã, as crianças saíram para o pátio. Beatriz usava um avental que era demasiado grande para ela e Diogo caminhava de forma insegura, agarrando com força o seu boneco de trapos. Não saiam para o sol, advertiu Carla da porta, antes de desaparecer novamente no interior fresco da casa. A pequena aproximou-se de Ricardo com curiosidade. Por que é que as flores doem? Perguntou, mostrando-lhe um pequeno espinho que se espetara no seu dedo. Antônio sorriu com uma tristeza que lhe pesava no coração. Porque até as coisas mais bonitas se defendem, minha menina. Mariana, que os observava da janela da cozinha, notou o brilho nos olhos daquele jardineiro. Não era um homem comum, ela intuía. Havia algo na sua maneira de olhar para as crianças, como se a tristeza delas lhe causasse uma dor física. Durante os dias que se seguiram, o disfarce tornou-se um hábito, uma segunda pele. Antônio trabalhava de sol a sol, escutando os sons da casa. Ouvia as ordens de Carla, os passos hesitantes das crianças, os suspiros cansados de Mariana. Tomava nota mental de cada palavra, de cada gesto que confirmava as suas piores suspeitas. Por vezes, à noite, ficava no jardim depois de todos se deitarem, olhando para a janela do quarto de Beatriz, onde uma luz tênue permanecia acesa até tarde. Numa tarde, o pequeno Diogo tropeçou perto da fonte. O barulho do impacto surdo fez com que Mariana corresse de imediato. Calma, querido, não foi nada, disse ela enquanto levantava e limpava o seu joelho arranhado com um lenço. Carla apareceu segundos depois, visivelmente irritada. Outra vez distraída. Se não consegues tomar conta de uma criança, procurarei outra pessoa. Mariana baixou o olhar, sem responder. Antônio apertou os punhos com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas das mãos, sentindo a ira a subir-lhe pela garganta como bilis, mas calou-se. Ainda não era o momento. Naquela noite, enquanto retirava a barba postiça em frente ao espelho gasto da pequena pensão onde dormia, perguntou-se quanto mais tempo conseguiria suportar aquilo. O reflexo mostrava um rosto cansado, com os olhos avermelhados pela impotência e pela dor. Recordou o som do riso dos seus filhos antes de Carla entrar nas suas vidas, e uma pontada aguda atravessou-lhe o peito. Pensou em Mariana, na sua maneira de falar com as crianças, na calma que ela devolvia àquela casa onde o medo se respirava. No dia seguinte, ao entrar pelo portão de ferro, viu-a no pátio a varrer folhas secas. O sol da manhã iluminava o seu cabelo castanho e, por um instante, sentiu que aquele lugar, apesar de tudo, ainda podia albergar beleza. Bom dia, Mariana, disse com a voz baixa. Ela sorriu. Hoje parece menos cansado, Sr. Ricardo. Talvez o jardim comece a reconhecer-me, respondeu ele, sem levantar o olhar. Enquanto ela ria suavemente,
o som quebrou o silêncio pesado da casa. Foi então que uma sombra cruzou o umbral. Carla observava-os da galeria superior, com os braços cruzados e os olhos frios. Vejamos quanto tempo dura a calma, murmurou para si mesma antes de se virar para o interior. António viu-a desaparecer e compreendeu que a verdadeira tempestade ainda não tinha começado. O céu tingiu-se de um cinzento suave quando o relógio do convento próximo marcou as 7 da noite. O ar na aldeia alentejana cheirava a pão torrado e a terra úmida depois da rega. António, ainda sob a sua identidade de Ricardo, varria as folhas secas do pátio com movimentos lentos, quase meditativos. Embora tivessem passado apenas 2 semanas desde que se instalara na casa, para António parecia uma eternidade. Cada dia confirmava que a frieza de Carla não era uma simples impressão, era uma muralha de gelo que ela construíra à volta do seu coração e que congelava tudo o que tocava. Naquela manhã, Mariana aproximou-se com um caderno nas mãos. A senhora quer que eu reveja a lista de compras, disse com a sua voz tranquila. Mas acho que há coisas de que as crianças precisam e que não estão aqui. Ele ergueu a vista. Como o quê? Fruta, leite, um pouco de mel. Coisas simples que ajudam a dormir melhor. António assentiu. Tem razão, menina Mariana. Os pequenos devem sentir-se cuidados, não vigiados. Ela olhou, surpreendida, como se aquele jardineiro falasse com uma sensibilidade imprópria da sua profissão. Beatriz apareceu a correr com um desenho. Olhe, Sr. Ricardo. Na folha, havia um sol amarelo e um jardim cheio de flores. É o pátio da mamã, explicou com orgulho. Carla, que passava por ali, deteve-se. Não digas tolices, Beatriz. Essa não sou eu. A menina baixou o olhar, e a mulher arrancou a folha da sua mão com um gesto seco. Vai para o teu quarto. Mariana conteve a respiração. António sentiu como se o papel rasgado se lhe cravasse na alma. O resto do dia decorreu com uma calma enganadora. Carla foi ao centro da aldeia para o encontro e Mariana aproveitou para preparar bolachas de canela com as crianças. O aroma doce e reconfortante espalhou-se por toda a casa, trazendo um calor que há muito não existia ali. António, do jardim, observava-os em silêncio. Beatriz ria enquanto Diogo tentava amassar a massa com as suas pequenas mãos. Por um momento, o pátio recuperou a sua voz. Quando Carla regressou, o encanto quebrou-se. Que desordem é esta? Perguntou, olhando para a farinha no chão. Mariana desculpou-se de imediato, mas a mulher interrompeu-a. Não te pago para brincares. Beatriz escondeu-se atrás da saia de Mariana. António apertou o cabo do ancinho até sentir a madeira ranger. Naquela noite, enquanto escrevia no seu caderno, acrescentou uma linha: a casa respira apenas quando ela se cala. No dia seguinte, o calor era insuportável. Carla ordenou que as crianças não saíssem para o pátio. António trabalhava sob o sol, encharcado em suor, quando ouviu a voz suave de Mariana atrás de si. Trouxe-lhe água fresca. Não pode continuar assim. Vai ficar doente. Ele aceitou o copo com um sorriso agradecido. Não se preocupe, o trabalho honesto não mata. Mas dói, replicou ela, olhando nos olhos. Nesse instante, uma risada seca ressoou da galeria. Carla observava-os, o seu olhar carregado de suspeita. Vejo que o jardineiro tem tempo para conversas. Mariana deu um passo atrás. Só lhe trouxe água, senhora. Que não se repita, respondeu a mulher antes de entrar. António seguiu-a com o olhar e, no seu íntimo, compreendeu que o perigo não estava em ser descoberto, mas no que aquela mulher podia fazer enquanto ele fingia ser invisível. O sol caía quando Mariana se aproximou para se despedir. Até amanhã, Sr. Ricardo. Até amanhã, Mariana, respondeu ele, mas a sua voz soou diferente, mais carregada de promessas silenciosas. Na quietude do jardim, o canto de uma guitarra distante chegou de uma casa vizinha. E, pela primeira vez, António pensou que o som do amor e o do medo podiam confundir-se na mesma melodia. A primavera no Alentejo tinha explodido em cores. O pátio da Quinta Saraiva enchia-se de luz todas as manhãs, mas aquela claridade apenas servia para realçar a sombra que habitava no seu interior. António, ainda sob o nome de Ricardo, começava a conhecer cada recanto daquele lar. O som do vento a bater nos postigos, o perfume das rosas que plantara anos antes e o riso breve de Beatriz quando Mariana conseguia arrancar-lhe um sorriso. Mariana era diferente de qualquer pessoa que António tivesse conhecido. Ela intuía algo, mas calava-se por respeito. Havia algo no olhar daquele homem que lhe recordava alguém que amara e perdera, e esse mistério mantinha-a em silêncio. Tinha uma calma que não se quebrava facilmente e uma maneira de cuidar das crianças que não dependia de ordens nem de medo, mas de ternura. Numa tarde,
enquanto ela dobrava a roupa no pátio, Antônio aproximou-se com um balde de água. Obrigado pelo que fez ontem, disse em voz baixa, por defender as crianças. Não fiz nada de especial, respondeu ela, apenas não consegui ficar quieta. Há silêncios que magoam mais do que os gritos. As palavras de Mariana ficaram a flutuar no ar, e Antônio sentiu que o atravessavam. Durante anos, acreditara que a segurança e o dinheiro podiam proteger os seus filhos. Agora compreendia que a sua ausência os deixara indefesos. Naquela noite, na pensão, escreveu uma frase nova no seu caderno: ela tem a coragem que eu perdi. No dia seguinte, Beatriz aproximou-se do jardim com um pequeno ramo de flores. São para a mamã Mariana, disse com inocência. Antônio olhou-a com ternura. Por que lhe chamas assim? Porque quando tenho medo, ela canta e o medo passa. A menina ofereceu-lhe uma das flores. Também pode ficar com esta, Sr. Ricardo. Ele pegou nela, comovido. Obrigado, pequena. Carla observava a cena da janela da sala. O seu olhar era uma lâmina que cortava o ar. Desceu lentamente as escadas e parou ao lado de Mariana. Então, os meus enteados oferecem-te flores. Mariana tentou explicar-se. Foi apenas um gesto de carinho, senhora. Tem cuidado com os teus gestos, rapariga. Nesta casa, cada flor tem espinhos. Naquela noite, Mariana ficou até tarde a arrumar a cozinha. Quando todos dormiam, Antônio entrou no pátio e encontrou-a sentada junto à fonte. Não devia estar aqui tão tarde, disse ele. Não conseguia dormir, respondeu ela. Às vezes, ouço as crianças a chorar nos sonhos. O som da água encheu o silêncio entre eles. Não é justo, murmurou ela. Ninguém devia ter medo na sua própria casa. Antônio baixou o olhar. Eu sei. Pela primeira vez, ele quis contar-lhe quem era na realidade, mas conteve-se. Ainda não era o momento. No seu peito misturavam-se a culpa, o agradecimento e algo mais profundo que não se atrevia a nomear. Quando Mariana se levantou para entrar, deixou sobre a borda da fonte uma flor branca. Para o jardim, disse, as flores novas ajudam a curar a terra. Antônio observou-a afastar-se pelo corredor. Na penumbra, pensou que talvez não fosse apenas o jardim que estava a começar a sarar. No dia seguinte, o canto dos pardais despertou a casa. As crianças corriam, Carla discutia ao telefone e o pátio cheirava a vida. Antônio pegou na flor que Mariana deixara e plantou-a junto à roseira mais antiga. Enquanto cobria as raízes com terra, sussurrou, cresce forte. Como ela. Naquela noite, enquanto guardava as suas ferramentas, verificou o velho gravador que levava sempre consigo. Não sabia ainda porquê, mas algo lhe dizia que em breve iria precisar dele. De uma janela alta, Mariana observava-o, sem saber que aquele gesto selava um laço invisível entre eles, um laço que nem o medo nem a mentira poderiam quebrar. O ar do Alentejo ardia com o calor de junho. No pátio, a água da fonte caía como um suspiro constante, enquanto as rosas começavam a murchar sob o sol implacável. Antônio, ainda disfarçado de Ricardo, sentia que o tempo se esgotava. Já levava mais de 2 semanas a trabalhar na casa, observando cada gesto, cada palavra. As provas da crueldade de Carla acumulavam-se na sua memória, mas ainda precisava de algo que ninguém pudesse negar. Numa manhã, ao chegar, encontrou Beatriz sentada no chão do corredor com o olhar perdido. Tinha na mão um pedaço de papel amarrotado. O que se passa, pequena? Perguntou ele. Desenhei a mamã e ela rasgou outra vez. Antônio engoliu em seco. Por que o fez? Diz que a minha mamã já não existe. A menina levantou os olhos e acrescentou com a voz trêmula, mas eu lembro-me dela quando canto. Mariana apareceu então, a secar as mãos no avental. Anda, meu amor. Vem para a cozinha, preparei pão com mel. Carla entrou nesse momento, com o seu perfume habitual e um sorriso tenso. Outra vez a interferir, Mariana. Só tento consolá-la, senhora. Não te pago para isso. Aprenda a não te meteres onde não é chamada. Antônio sentiu a raiva percorrer-lhe o corpo. Apertou os dentes e continuou a varrer o pátio, fingindo não ouvir. Naquela noite, decidiu agir. No seu quarto na pensão, colocou um pequeno gravador dentro do bolso da sua camisa de jardineiro. Amanhã terei a verdade, disse para si mesmo, olhando-se ao espelho. O cansaço marcava-lhe os olhos, mas neles também brilhava uma nova determinação. No dia seguinte, o sol caía a pique sobre as paredes caiadas. Carla tomava o pequeno almoço sozinha no terraço, enquanto as crianças comiam pão duro e leite aguado. Não quero que engordem, dizia com indiferença. As crianças mimadas são uma vergonha.
Mariana tentou intervir. Com sua licença, senhora, são pequenas. Precisam de comer bem. Agora também me dás lições, respondeu Carla, batendo na mesa com o garfo. Beatriz sobressaltou-se e Diogo começou a chorar. Mariana inclinou-se, tentando acalmá-los. António, do jardim, gravou tudo. Naquela noite, ouviu a gravação no seu quarto. A voz de Carla soava como veneno. O medo educa melhor do que o carinho. Fechou os olhos. Cada palavra confirmava o que o seu coração já sabia, mas não era suficiente. Precisava que outros ouvissem, que ninguém duvidasse do que acontecia por detrás daqueles muros. No dia seguinte, enquanto regava as plantas, Mariana saiu para o pátio. Tem má cara, Sr. Ricardo. Dormi pouco, respondeu. Há noites em que nem o silêncio deixa descansar. Ela observou com atenção. O senhor sabe algo que não quer dizer. Talvez, respondeu ele com um meio sorriso, mas por vezes, calar também é uma forma de proteger. Mariana franziu o sobrolho. Ou de permitir que a dor continue. Antes que ele pudesse responder, uma voz ressoou da galeria. Mariana. Carla chamava-a com um tom autoritário. Sobe agora mesmo. A jovem deixou o regador e foi. António seguiu-a com o olhar e o coração apertado. De baixo, conseguiu ouvir parte da conversa. Tenho notado algo estranho contigo, dizia Carla. Apareces sempre quando não é chamada. Apenas faço o meu trabalho. Pois lembra-te de quem manda aqui. Depois, o som de uma porta a bater. Naquela noite, a tensão podia cortar-se com uma faca. António escreveu no seu caderno: o medo dos inocentes pesa mais do que a culpa dos culpados. Guardou o gravador no bolso, disposto a usá-lo em breve. Quando saiu para o pátio para respirar, viu Mariana sentada junto à fonte com o rosto cansado. Aproximou-se em silêncio e ofereceu-lhe um lenço. Obrigada, sussurrou ela. Às vezes, penso que este lugar está amaldiçoado. Não, Mariana, disse ele, olhando-a nos olhos. Só precisa de luz. Nesse instante, do interior da casa, ouviu-se o choro de Beatriz. Carla gritou algo ininteligível, seguido de um som de pancada. António ficou gelado. Mariana correu escadas acima. Ele seguiu-a, mas parou antes de cruzar a porta. Era o limite que ainda não devia ultrapassar. Do corredor, ouviu a voz trêmula da jovem. Por favor, senhora, não o faça. Fora da minha vista, gritou Carla. O som de um objeto a cair no chão ecoou por toda a casa. António recuou até ao jardim. A água da fonte continuava a correr, alheia a tudo. Levantou o olhar para a varanda, onde as cortinas ainda tremiam, e pensou que o espelho daquela casa se tinha quebrado para sempre. O meio-dia ardia sobre a aldeia alentejana como um forno aberto. No pátio, as buganvílias pareciam incendiar-se sob o sol. António limpou o suor do pescoço e olhou para a casa desde o jardim. Por detrás daquelas paredes brancas, o ar pesava com uma tensão que já não podia ser escondida. Naquela manhã, Carla organizara um almoço com as suas amigas da alta sociedade. Tudo devia parecer perfeito. Repetiu tantas vezes que a palavra se tornou uma ameaça. Ninguém sabia que a sua própria infância a tinha endurecido. Crescer entre gritos e portas fechadas, aprendendo a confundir autoridade com carinho. Por isso, precisava de controlar tudo o que tocava. As mulheres chegaram com vestidos leves, perfumes caros e sorrisos afiados. Carla recebeu-as com um abraço falso e uma taça de vinho. Hoje verão como os meus filhos se portam bem, disse com orgulho. Da janela da sala de jantar, António observava, disfarçado de jardineiro. Beatriz desceu as escadas com um vestido azul que lhe apertava a cintura, e Diogo, numa miniatura de fato, tropeçava a cada passo. Cumprimentem as senhoras, ordenou Carla. Boa tarde, sussurrou a menina. Mais alto. Boa tarde, repetiu, quase a gritar. As risadas das convidadas encheram o ar como facas envoltas em veludo. Enquanto serviam o almoço, António sentiu o impulso de irromper ali, de acabar com aquela farsa, mas conteve-se. A verdade devia revelar-se por si mesma. Colocou-se atrás das sebes, com o gravador no bolso. Beatriz estava nervosa. Pegou num copo de água. As suas mãos tremeram. O vidro escorregou e caiu ao chão, partindo-se com um som seco. Tudo parou. Carla pôs-se de pé. O seu rosto contraiu-se. Vê o que fizeste, gritou. Desculpe, senhora, murmurou a menina. Não me chames senhora.
Ergueu a mão, disposta a bater-lhe, mas um movimento inesperado mudou tudo. Mariana interpôs-se entre as duas. O golpe soou como um trovão. A face de Mariana ficou vermelha, mas a sua voz manteve-se firme. Não lhe toque. É apenas uma menina. As convidadas levantaram-se, sobressaltadas. Uma delas deixou cair a sua taça. Carla tremia de raiva. Estás despedida. E garanto-te que ninguém voltará a contratar-te. Se isso significa protegê-la, não me importa, respondeu Mariana. António sentiu o coração a bater-lhe no peito. Era o momento. Deixou cair as tesouras de podar e avançou para o terraço. Basta, disse com uma voz que gelou o ambiente. Carla virou-se, incrédula. O que faz este homem aqui? Fora. António endireitou-se, olhando-a fixamente. Vou dizer-te mais uma vez. Basta. Os murmúrios cessaram. Com um movimento lento, António levou a mão ao rosto e arrancou a barba postiça. O silêncio foi absoluto. Uma das mulheres exclamou, meu Deus, é o António Saraiva. Carla recuou, pálida. Não. Tu estavas em Lisboa. Foi o que pensaste, respondeu ele com frieza. Estou a viver aqui há 2 semanas. A ver o que fazes quando pensas que ninguém está a olhar. Tirou o gravador do bolso e ligou-o. A voz de Carla encheu o terraço. O medo educa melhor do que o carinho. Uma das convidadas levou a mão à boca. Ouçam, disse ele. Cada palavra, cada lágrima dos meus filhos está aqui. Carla tentou aproximar-se, mas ele deteve-a. Nem mais um passo. Cruzaste uma linha que não tem retorno. Ela olhou com desespero. Podemos resolver isto, António. Eu só queria disciplina. Não, respondeu ele. O que querias era controlo. Beatriz correu para ele, a chorar. Papá. António abraçou-o com força, enquanto Diogo se agarrava à sua perna. Já está, meus amores. Ninguém voltará a fazer-vos mal. Mariana permaneceu imóvel, com a mão na face, as lágrimas contidas. António olhou-a. Obrigado, disse. Sem ti, nunca teria sabido. Carla deu um passo atrás, olhando em redor. Isto é uma armadilha, gritou. Não, respondeu ele. Isto é a verdade. A sua voz ressoou nas paredes caiadas. Vais buscar as tuas coisas e sais hoje mesmo. Não voltarás a vê-los. A mulher olhou com uma mistura de ódio e medo. Vais arrepender-te, António. Já me arrependo, respondeu, mas não de te expulsar, e sim de te ter deixado entrar nas nossas vidas. A porta que se fechou com força soou como o fim de uma tempestade. As convidadas saíram uma a uma, sem olhar para trás. O silêncio encheu o terraço, apenas quebrado pelo soluço de Beatriz. Mariana aproximou-se, acariciando-lhe o cabelo. Já passou, querida, sussurrou. António levantou o olhar para o céu do Alentejo, onde as nuvens começavam a dispersar-se. Pela primeira vez em muito tempo, respirou sem medo. Sabia que a casa não voltaria a ser a mesma. Mas talvez, apenas talvez, pudesse voltar a chamar-se lar. O pátio da Quinta Saraiva voltou a encher-se de risos, mas não eram os mesmos de antes. Eram risos suaves, limpos, nascidos da paz que chega depois da tempestade. Sob a luz dourada do Alentejo, António cuidava das suas rosas enquanto as crianças brincavam. E Mariana servia chá no terraço. A fonte, que durante tanto tempo apenas refletira tristeza, devolvia agora a imagem de uma família que, embora marcada pelas cicatrizes do passado, aprendera a olhar-se com ternura. E tu, o que sentiste ao ouvir esta história? Se te comoveu, deixa o número 1 nos comentários. Se achas que algo poderia melhorar, escreve o número 0. Queremos saber. Porque cada coração vê as histórias de uma maneira distinta. Por vezes, a vida oferece-nos uma segunda oportunidade envolta em silêncio, esperando que tenhamos a coragem de a aceitar. O amor, quando se dá sem condições, tem a força de curar feridas que nem o tempo conseguiu fechar. A verdadeira riqueza não está nas casas grandes nem nos apelidos importantes, mas em quem decide ficar quando tudo parece quebrar-se, como uma lâmpada acesa na janela durante a noite. Um único gesto de bondade pode guiar-nos através dos recantos mais escuros da vida. Tira um momento para pensar nas pessoas que te rodeiam, naqueles com quem partilhas os teus dias. Talvez alguém precise apenas de uma palavra, uma flor ou uma oportunidade para se sentir em casa outra vez. Se esta história te tocou na alma, partilha-a com alguém que precise de se lembrar que há sempre um caminho de regresso à luz.